8 de março é o dia reconhecido como o Dia Internacional das Mulheres. Entretanto, há diferentes versões sobre a origem do 8 de março e do seu significado histórico. A Rádio Geográfica fará, ao longo desse mês, diversos episódios sobre a temática do 8M. Eu sou a Maria e este é o episódio especial sobre as origens do 8 de março. E eu sou a Esther e com nós duas temos neste episódio a Pamela, a nova integrante da rádio. Oi, gente, aqui é a Pamela, nova integrante da Rádio Geográfica. Eu falo aqui da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e eu tô cursando o último ano de Geografia pela FCT Unesp. E a nossa convidada especial, Ellen Mesquita da Silva, que nos ajudou a preparar esse episódio. Oi, gente, eu sou a Ellen, sou doutoranda em Geografia pela FCT Unesp de Presidente Prudente e estudo o movimento de mulheres camponesas no Brasil. Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. É pelas diferentes versões sobre o 8 de março que buscamos nos ater nesse episódio o livro As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, da autoria da Ana Isabel Álvares Gonzalez, publicado pela Expressão Popular. E o título desse livro é bem autoexplicativo. Provocada por essas apropriações confusas sobre a origem da data, a autora buscou desvendar quais os acontecimentos históricos e contextos políticos que elegeram o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A versão mais conhecida do 8 de março é que o Dia Internacional das Mulheres surgiu como homenagem à morte de 129 operárias de uma fábrica têxtil, que morreram em um incêndio no dia 8 de março de 1857, em Nova York. Segundo essa versão, o incêndio que ocorreu na fábrica Triangle Shirtwaist Company teria sido intencional em retaliação a uma série de greves e revoltas das trabalhadoras contra as condições de trabalho. Porém, essa não é a única versão. Na historiografia espanhola, o 8 de março é atribuído ao incêndio nessa mesma fábrica, mas traz uma diferença de ano. Para os espanhóis, o incêndio teria ocorrido, na verdade, no ano de 1908. Já na historiografia estadunidense, a homenagem do 8 de março foi atribuída a uma manifestação de trabalhadoras do setor têxtil. Essa manifestação teria acontecido, segundo algumas versões, em 1857. Já outras versões dizem que a manifestação teria acontecido no ano de 1908. Nessa versão, consta que o protesto foi dispersado com violência pela polícia, sendo que algumas jovens foram presas e outras pisoteadas pela multidão. Independente do ano certo, as informações não batem, pois tanto o 8 de março de 1857 como o 8 de março de 1908 caem num domingo. Para a autora, essa imprecisão é, nas palavras dela, um tanto estranha para se declarar em greve e se trancar em uma fábrica ou para convocar uma manifestação, porque não provocaria prejuízos ao dono com a perda de um dia de trabalho. O que torna ainda mais confuso é que o real incêndio na indústria Triangle Shirtwaist Company não ocorreu no dia 8 de março de 1857, e nem mesmo no dia 8 de março de 1908. O incêndio, na verdade, ocorreu em 25 de março de 1911, matando milhares de mulheres imigrantes. De acordo com a autora do livro, o incêndio de 1911 chama atenção não por dar origem ao Dia Internacional da Mulher, mas sim por um outro fator. O fato é que o incêndio de 1911 justamente causou a morte de operárias que haviam protagonizado, um ano antes, a primeira greve realizada exclusivamente por mulheres, que justamente reivindicavam melhorias em sua condição de trabalho. Mas afinal, qual é a origem do 8 de março como Dia Internacional da Mulher? A origem dessa data é atribuída à militante e pensadora marxista Clara Zetkin. Durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, que aconteceu em Copenhague no ano de 1910, Zetkin trouxe importantes contribuições sobre a organização e exploração da mulher trabalhadora. E foi nessa conferência que se discutiu temas sobre o voto feminino universal, a proteção social para mães e filhos e a aprovação de medidas para assegurar relações mais regulares e firmes entre as mulheres socialistas de todos os países. E também foram temas das questões trabalhistas, como a redução de 10 para 8 horas de jornada de trabalho, a proibição de utilização
contratação de mão de obra feminina nas áreas mais insalubres, 16 semanas de licença maternidade e a aprovação de um seguro obrigatório para a maternidade. Além desses temas, Clara Zetkin propôs a criação de uma jornada anual de manifestações. Essa jornada tinha como objetivo estreitar as relações entre as mulheres trabalhadoras socialistas que estavam espalhadas pelo mundo. E 3 observações valem sobre a proposta da Clara. A primeira é que a proposta de Clara foi um ano antes do incêndio da fábrica. E segundo, nenhum dia ou mês específico foi definido neste momento. E terceiro, diferente do que se afirma, a data do Dia Internacional da Mulher como conhecemos hoje não surgiu do acaso. O Dia Internacional da Mulher foi um produto histórico da rebeldia e persistência das mulheres que cresceu na Europa e nos Estados Unidos da América desde o século XIX. Aliás, Clara Zetkin se inspira nas experiências das mulheres sufragistas e socialistas estadunidenses, que criaram em 1909 o Dia da Mulher, que tinha como objetivo reivindicar o direito da mulher ao voto. Esse evento foi programado para ocorrer no último domingo do mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro, como o Women's Day. Com a proposta de Clara na segunda Conferência Internacional das Mulheres, o Dia da Mulher se internacionalizou para os países europeus, como Dinamarca, Suécia, Áustria e Alemanha, enquanto a palavra mulher passou do singular para o plural, ganhando um nome pelo qual hoje conhecemos, o Dia Internacional das Mulheres. Já com relação ao dia desses eventos, eles variavam bastante, como por exemplo na Áustria, que chegou a acontecer no dia 1º de maio, junto com o Dia Internacional dos Trabalhadores. E a Suécia também repetiu o evento no 1º de maio e depois alternou para o dia 12 de maio. Na Alemanha, ocorreu em 19 de março, na Rússia, em 2 de março. Foi somente em 1914, por proposta das socialistas alemãs, que o Dia Internacional das Mulheres foi celebrado pela primeira vez no dia 8 de março na Alemanha, Suécia e Rússia. E a pergunta é, por que o mês de março? Ou então, por que o dia 8 de março? Para Gonzalez, o mês de março era carregado de datas revolucionárias, como a Revolução de 1848 e a Comuna de Paris de 1871. Sobre a escolha do dia 8, não há unanimidade. No livro, há uma relação com a simbologia do dia 8 de março com o contexto da Revolução Russa de 1917. Explica a autora que meses antes da Revolução estourar, as mulheres operárias de uma fábrica protagonizaram um motim no dia 23 de fevereiro de 1917, ao que corresponde ao calendário russo. O argumento que a autora utilizou é que na conversão do calendário russo para o calendário ocidental, a data do motim teria acontecido no dia 8 de março. Os acontecimentos de 23 de fevereiro de 1917 são importantes, não só porque deram origem à Revolução Russa e porque foram protagonizados por mulheres, mas também porque, como tudo parece apontar, esses acontecimentos foram os que fizeram que o Dia Internacional da Mulher passasse a ser comemorado sem mais alterações de data até hoje, no dia 8 de março. E citando a autora, a questão é se o ato de protesto protagonizado pelas mulheres foi espontâneo ou se, como nos anos anteriores, estavam simplesmente celebrando nessa data o Dia Internacional das Mulheres. Não há unanimidade para a resposta, mas o que ressaltamos nesse episódio é que a simbologia do 8 de março, desde então, fortalece ainda mais a sua relevância para o direito das mulheres trabalhadoras. Inclusive, a Organização das Nações Unidas, ONU, reconheceu a data como Dia Internacional em 1975. E o dia 8 de março não foi uma homenagem, e sim um reflexo da organização e pressão das mulheres. Com a organização socialista e a simbologia do 8 de março, as mulheres conquistaram pouco a pouco o direito ao voto feminino e melhorias nos direitos trabalhistas em alguns países. E mesmo assim, nós mulheres ainda enfrentamos hoje diversos desafios. Por exemplo, a data foi completamente comercializada e ela foi desvirtuada do significado de sua origem. Com mensagens e presentes como maquiagem, flores e até utensílios domésticos que representam as atribuições das mulheres na sociedade. Porém, as condições em que as mulheres ainda hoje estão inseridas na sociedade de classe se expressam cotidianamente em seus corpos, seja através do machismo, do racismo, da transfobia e de outras formas de opressão. Se você se esforçasse, ficaria linda. Você nunca vai conseguir um homem agindo assim. Elas olham, cara. Elas olham e são fáceis, porque elas são pobres. Já deve uma mulher. Jamais isso pra você, porque não merece. El presidente, el Estado.
para debater ainda melhor essas pautas sobre o 8M, essas lutas populares sobre o 8M, nós apresentaremos nos próximos episódios, trazendo dados, entrevistadas que debatem esses temas para os aprofundamentos e reflexões. E assim encerramos o nosso episódio sobre o Dia das Mulheres e desejamos a todas um dia de resistência, luta e muito companheirismo. Que possamos resgatar nossas lutas e seguir juntas na trincheira, por um Brasil sem machismo e por um projeto feminista e popular. Lembrando que esse é o primeiro episódio da série do 8M e nas próximas semanas estaremos postando outros episódios sobre a luta das mulheres. É importante do ponto de vista histórico a gente relembrar e conhecer as origens do dia 8 de março. É importante a gente reconhecer esse dia enquanto um dia internacional da mulher trabalhadora, das lutas das mulheres trabalhadoras. E mais do que olhar para esse dia sobre uma perspectiva histórica, também é muito importante a gente olhar para a conjuntura atual e olhar para as lutas e mobilizações protagonizadas pelas mulheres trabalhadoras hoje, como o Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, como as mulheres do Movimento Sem Terra e várias outras organizações de mulheres que estão ativamente na luta pelos seus direitos na América Latina. Como mensagem, eu vou deixar a leitura do último trecho do prefácio da edição brasileira do livro Feminismo para os 99%, um manifesto, porque eu acho que ele traz um resgate muito legal sobre o que trabalhamos aqui nesse episódio. Então vamos lá. De certo modo, é um manifesto que honra Marielle e todas as mulheres que, como ela, têm ido às ruas para tentar salvar a humanidade e o planeta. Marielle sempre citava a mensagem Ubuntu, eu sou porque nós somos. Essa frase tem tudo a ver com a luta a que nos convoca este manifesto. Mulheres de todo o mundo, univos. Bom, eu queria parafrasear aquela ciranda que diz: companheira, me ajude, que eu não posso andar só, sozinha eu ando bem, mas com você eu ando bem melhor. Eu queria reiterar a importância de uma data, né, que simboliza a nossa luta diária de reivindicação pelos nossos direitos, esses direitos que são e nos fazem mulher diariamente. O 8M é um dia muito importante para a luta e para a resistência das mulheres. É um dia onde a gente resgata as nossas lutas das nossas companheiras no campo, na cidade e na educação, dizendo não ao machismo e não a esse sistema patriarcal capitalista que oprime a gente todo dia. Então a gente continua na luta e por um Brasil que tenha um projeto feminista popular e sem machismo. Terra, trabalho, direito de existir. Mulheres em luta não vão sucumbir. Terra, trabalho, direito de existir. Mulheres em luta não vão sucumbir. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.